Vem aí Hamilton Fonseca e o Esporte Total. Olá, salve, salve, amigos telespectadores da TV Objetiva Barbacena. Um abraço fraterno a todos. Hoje, quinta-feira, mais um Esporte Total, levando tudo do mundo da bola. Manchetes desta noite: início do campeonato de Andrelândia, final da Copa do Volante, finalíssima no Ipanema. E vem aí a Copa Centenária do Olympique Clube. E 6 times já estão nas quartas de final da Copa do Brasil. Neymar, candidato aí para o futebol inglês, contrato milionário, bilionário até melhor dizendo. E vamos agora dar um giro pelo futebol regional. Futebol regional nesse domingo, agora dia 30, Copa dos Campeões, promoção da Liga de Esporte Barbacena, troféu Danton Nabuco Gameiro. Rodada confirmada na localidade do Galego. Primeira semifinalista no estádio Ângelo Gava, o estádio Galegão. Nós vamos ter às 10 horas o Dourenço enfrentando o Atlético e às 12 horas 9 de março e Ozanã. Copa Barbacena, troféu saudoso Antônio Marcos Pinto. 7ª rodada do retorno às 10 horas da manhã, todas as partidas. Grêmio e Casa Verde na coluna Rodrigo Silva. Juventude Verona enfrenta o Minas no campo aqui no Grogotó. Aliança e IFA no Pinheiro Grosso. Olaria e Ozanã no campo do Olaria lá no Sapé. Novo Horizontino e Valência no Santa Efigênia. Segunda Copa do Volante, bairro Grogotó, na sua finalíssima. Chegamos na final da segunda Copa do Volante, organização do eficiente Áureo Moura Cruz. Às 10 horas nós vamos ter um embate entre Pinheiros e a equipe do Arsenal. Copa Humberto Candian, primeiras quartas de final, sede Marquês de Maricá. Às 10 horas e 30 minutos, Arsenal e Barcelona. Às 12h30, União e Colonial. Sede Campo Lide, às 10 horas e 30, Campo Lide B enfrenta o Flecha. E às 12h30, o Campo Lide A joga com o Internacional. Copa Instituto Vicente Araújo, lá no bairro Ipanema, na sua finalíssima também, no estádio Alfredão, lá no Ipanema. Às 13 horas, nós vamos ter Penharol e Mosqueteiros. A comissão organizadora agradecendo a todos os colaboradores pelo brilhante êxito da competição. Amistosos dominicais já tradicionais de nossa região, a partir das 9 horas da manhã desse domingo, na sede campestre do Olympique Clube, às margens da BR-040, Pirraça enfrenta visitantes e o Olympique joga com a equipe do 15 Amigos, time do Carlinhos. Na Associação Atlética Banco do Brasil, a ABB enfrenta o Visitantes. Real Bicharada vai jogar novamente em Juiz de Fora desta feita contra o América, lá no bairro do Benfica, na Manchester Mineira, coordenação do nosso amigo Sarran. Segundo Campeonato Municipal de Alfredo Vasconcelos, troféu Joaquim Mendes Dias, o Negão. Quarta rodada nesse domingo, dia 30, no estádio Pedro Brinquete, às 13 horas, Jardim joga com a equipe do Centro e mais tarde, às 15 horas, Quilombo e Pio 12. Organização do Ipanema Futebol Clube, colaboração do Araquém, apoio da Prefeitura Municipal de Alfredo Vasconcelos. O 8º Campeonato Regional de Capela Nova, terceira rodada, às 14 horas, vamos ter promoção lá do Fluminense Futebol Clube. Vamos ter a partida entre Palmeiras e Marcha Lenta, Campinho e Vitorino. Esses dois jogos nas categorias de segundos quadros. Nos primeiros quadros, SOS enfrenta o Fluminense e Campinho joga com Vitorinos. Organização do popular José Reis. 30º Campeonato Regional Oficial da Liga de Andrelândia. Vem aí mais um belo campeonato, promoção da Liga Andrelanense. Participantes: o Airuoca vai jogar com Beira Rio, o Airuoca lá em Baipendi. Beira Rio de Baipendi joga com o Airuoca. E o Itamil enfrenta, Itamil de Minas, Madridal de Minas, enfrenta o Atalanta de Andrelândia. O Cruzeiro de Madrideu joga com o Guarani de Minduri. O Guanabara de Pedro Teixeira vai jogar contra o Independência lá de Madrideus de Minas. O Santanense de Santana do Guanabel enfrenta o Corinthians de Carvalhos. E o São Vicente de São Vicente de Minas vai jogar com o Ipiranga de Cruzília. A primeira rodada no domingo, já temos aí Santanense enfrentando o Independência lá no Santana do Guanabel. O Corinthians joga com a Iruoca lá em Carvalhos. E o Cruzeiro enfrenta o São Vicente Madrideus de Minas. Mais outra partida, Beira Rio
jogando contra o Ipiranga de Ipaependi. Lembrando que Ipaependi é terra da Inhaxica, hein? O Geraldo Adriano Nogueira, presidente da Liga de Futebol de Andrelândia, agradecendo já antecipadamente a todos os participantes desse 30º campeonato, promoção da Liga de Andrelândia. E vem aí a Copa Centenária do Olympique Clube, categoria de massa cinquentão, início previsto para 12 de setembro, no sábado 12 de setembro, primeira rodada já está inclusive delineada. O Olympique joga com o Real Bicharada na série campestre, às margens da BR-040, o Industrial enfrenta o Benfica no estádio Tiradentes, lá em Ressaquinha. O RHZ joga com o América, o Combinado de América Vila, no estádio São Sebastião. Ainda sobre a cobertura da TV Objetiva de Barbacena, em Alta Antônio Carlos, no último domingo, quando o time magnata de Curral Novo de Minas sagrou-se campeão de 2015, nós queremos agradecer a acolhida, a nossa equipe de reportagem que também esteve lá presente, também agradecer a vários e-mails por nós recebidos. Fica aqui os nossos sinceros agradecimentos. Portanto, aí fica o giro regional, o que vai acontecer nesse final de semana em Barbacena e toda a região. Muito bem, agora vamos para o giro pelo profissional no Brasil e pelo mundo afora. Nós temos ontem à noite, inclusive, pelas oitavas de final, jogos de volta da Copa do Brasil, os seguintes resultados. Lá em Fortaleza, o Ceará perdeu de 3-0 para a equipe do São Paulo. No Maracanã, o Vasco empatou em 1-1 com o Flamengo. Vasco 1, Flamengo 1. No Itaquerão, o Corinthians perdeu de 2-1 para a equipe do Santos. 2-1 para o Santos. Em Santa Catarina, Figueirense 2-1 no Atlético de virada. Em Belém, Paysandu 1, Fluminense 2. No Mineirão, nós tivemos a partida entre Cruzeiro e Palmeiras. Resultado final 3-2 para o Palmeiras. Hoje, mais duas partidas serão realizadas para o complemento, logicamente, para as quartas de final da Copa do Brasil. Com os resultados, inclusive, de ontem, nós já temos classificadas as equipes do Vasco da Gama, Figueirense, São Paulo, Santos, Fluminense e Palmeiras. Hoje, com mais duas partidas, já frisamos, Ituano Internacional em Itu e Grêmio e Coritiba lá em Porto Alegre, nós vamos preencher as duas últimas vagas da Copa do Brasil. Falando um pouco sobre o jogo de ontem, Atlético 1, Figueirense 2, nós tivemos o primeiro tempo, logo no princípio do primeiro tempo, o Leonardo Silva acabando sendo expulso, deixando o Atlético com 10 jogadores. Mesmo assim, o Atlético fez o primeiro gol na virada para o segundo tempo. Primeiro tempo, Atlético 1-0. Mas de virada, o Figueirense no segundo tempo viria a fazer 2 gols e no agregado, em Belo Horizonte havia empatado em 1-1 no placar agregado, deu Figueirense. Figueirense continua na Copa do Brasil. Infelizmente, o Atlético deu adeus à Copa do Brasil. O outro mineiro, o Cruzeiro, perdeu dentro do Mineirão, no Gigante da Pampulha, 3-2 para a equipe do Palmeiras. O Palmeiras, inclusive, chegou a estar vencendo por 3-0 a equipe da Raposa. Mas o Cruzeiro, no segundo tempo, conseguiu ainda fazer 2 gols, mas não foi o suficiente. Portanto, os nossos 2 representantes, Atlético e Cruzeiro, já estão alijados da Copa do Brasil, e o Palmeiras continua junto com o Figueirense, os 2 adversários de Atlético e Cruzeiro. Final de semana nós vamos ter a volta do Brasileirão na sua 21ª rodada. No sábado, Vasco e Figueirense, São Paulo e Ponte Preta. No domingo, 8 partidas serão realizadas no complemento da 21ª rodada do Brasileirão. Grêmio e Coritiba, Avaí e Internacional, Fluminense e Atlético no Maracanã às 16 horas no domingo, Sport e Flamengo lá no Recife, Palmeiras e Joinville, Chapecoense e Corinthians, e o Atlético Paranaense joga com Goiás. E mais tarde, às 18h30, o Cruzeiro recebe a equipe santista no Gigante da Pampulha. Pela Série B, amanhã, sexta-feira, nós vamos ter CRB e Botafogo. Ótima oportunidade para o Botafogo voltar à liderança da competição. O América joga com o Luverdense, também oportunidade para o América fazer 3 pontos com uma bela vitória e também chegar, quem sabe, no primeiro ou no segundo lugar. Hoje ele está em terceiro lugar. E no sábado, outra equipe mineira, o Boa Esporte, vai jogar lá no Recife contra o Náutico. Na classificação, Série B, em primeiro Vitória 38, o Botafogo vem a seguir com 36, o América 35 e o Sampaio Correia com 34 pontos. Na Série A,
Até aqui a classificação mostra o Corinthians liderando com 43 pontos ganhos, o Atlético 4 pontos atrás com 39, o Grêmio em terceiro com 37 e o Fluminense com 33 pontos. No rebaixamento continuam o Coritiba, o Avaí, o Joinville e o Vasco da Gama. Uma notícia do futebol internacional: o Manchester United da Inglaterra aumentou inclusive a proposta. Ele está querendo levar mesmo Neymar para o futebol inglês. Manchester aumentou a oferta, a primeira oferta havia sido em torno de 750 milhões de reais, passou agora a casa de 1 bilhão. 1 bilhão e 300 milhões está oferecendo ao Barcelona para levar o craque Neymar. É uma pena que não poderemos às vezes ter mais a dupla Neymar e Messi jogando pelo Barcelona. E a CBF divulgou ainda o calendário para 2016. Durante as eliminatórias sul-americanas, quando a equipe canarinha, a seleção brasileira estiver em campo, não vai haver jogo, rodada da Copa do Brasil. Pelo menos é o que ficou anunciado. O Brasileirão para, portanto, não teremos rodada. Mas já surgiu um problema de última hora. Vejam, senhores, que mesmo com esse cuidado, entre aspas, da CBF, não deu muito certo não, porque apesar do interesse, tem de clube brasileiro, tem time que vai jogar um dia após o jogo da seleção brasileira. Então, tentou-se, mas não conseguiu. Da seleção brasileira, já que falamos da seleção do Dunga, tem um lateral novo, lateral direito. Com a contusão do Daniel Alves, foi chamado o Fabinho, que está no Mônaco da França. Ele virá para os amistosos da seleção brasileira nos Estados Unidos. E para encerrar esse giro do profissional, nós tivemos ontem também 2 partidas pela Sul-Americana, envolvendo equipes brasileiras. A Chapecoense venceu por 3-0 a Ponte Preta e o Sport Clube do Recife recebeu o Bahia e venceu por 4-1. O Sport 4, Bahia 1. Chegamos, portanto, agora sim ao fim de mais um noticiário do profissionalismo dentro do quadro aqui do Esporte Total, sempre às terças e quintas-feiras, às 19h30. E já deixamos aqui o convite para nos prestigiar com a sua audiência na próxima terça-feira, dia 1º já de setembro, aqui nas lentes da TV Objetiva. E deixamos a todo caro telespectador e família um ótimo final de semana. Até terça.